Olá, gente! Vamos para a parte 2 de medidas de tendência central e medidas de dispersão. E agora, falei na última aula de média aritmética, tanto a simples quanto a ponderada, vamos agora falar de outras. Então, uma das medidas de tendência central que às vezes é confundida com a média é chamada mediana. Tá? Mas por que ela é confundida? Porque ela vai marcar o valor que se encontra exatamente no meio do conjunto de dados. Isso pode parecer meio parecido com a média, mas não é exatamente. Veja só, a média não necessariamente faz parte do conjunto. Tá? Eu posso ter a média dos valores como um outro valor que está só representando o centro, a centralidade. Enquanto a mediana não. A mediana é um valor do conjunto, ou é um valor do conjunto que divide aquele conjunto em duas partes iguais, certo? Então, ela é muito mais uma medida da posição e da ordem da nossa distribuição do que uma tendência dos próprios valores. Então, o que a gente tem que pensar primeiro para a mediana? Que a gente precisa ter os dados em ordem, tá? E enumerá-los, né? Colocar lá primeiro dado, segundo dado, terceiro dado, quarto dado, até o último dado, né? Em ordem, crescente ou decrescente, como você achar melhor, normalmente crescente, mas essa ordem numerada a gente chama de row. Então, os dados colocados em row, eles são dados que são colocados numa ordemzinha crescente, numerados de 1 até n, onde n é o número de dados. Tá? E a gente tem que achar aquele que fica exatamente no meio dos dados. Então aqui, ó, enumerando de 1 até n, podemos encontrar o meio por. Aí tem uma fórmula. Então, se eu tenho um número n de valores ímpar, eu faço n mais 1 dividido por 2. O que isso significa? Se eu tiver lá 15 dados, 15 é um valor ímpar. Se tem 15 dados, eu vou fazer 15 mais 1, que é 16, dividido por 2, que dá 8. Então, se eu tiver 15 dados, o oitavo vai ser a mediana. Caso quantidade de n de valores par, é necessário tirar a média. Tá? Se eu tenho um número de valores par, por exemplo, vamos pensar aqui que eu tivesse 20 dados. Se eu tiver 20 dados, perceba que o próprio 20 dá para dividir por 2. Então, eu vou fazer o 20 dividido por 2, que vai lá 10. Isso significa que eu preciso do 10º termo, só que o 10º termo sozinho não é mediana. Eu preciso também do próximo logo depois dele, que seria n sobre 2 mais 1. Então, se n sobre 2 dá o 10, esse aqui seria 11. Então, em 20 dados, eu precisaria do 10º e do 11º e tirar a média deles. Vamos ver exemplos? Caso de distribuição de dados simples, quantidade ímpar de dados. Então, encontre a mediana da distribuição a seguir. Eu tenho aqui alguns números: 25, 17, 42, 58, 23, 33 e 45. Primeiro organizamos em row, colocamos em ordem e enumeramos. Primeiro, 17, segundo, 23, o terceiro é 25, o quarto é o 33, o quinto é o 42, o sexto 45 e o sétimo é 58. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Calcular quem é o valor do meio. Se eu tenho 7 dados, 7 mais 1 é 8, dividido por 2 dá 4. Então, o que esse 4 significa? Que eu preciso saber quem é o quarto termo. O quarto termo é esse do meio aqui, o 33. Então, esse 33 é a chamada mediana da distribuição. Tá? O que a mediana faz? Olha para o 33 aqui. O que ele está fazendo com o meu row? Ele está dividindo 3 dados para a esquerda, 3 dados para a direita. E é isso. Legal? Vamos para o próximo. Caso também simples, mas agora com uma quantidade par de dados. Contra a mediana, e aqui está uma distribuição de números. 4, 6, 12, 7, 15, 2, 11, 6, 3 e 13. Então organizamos em row primeiro. Então, o primeiro dado, olhando aqui, o menor é 2. O segundo dado seria o 3. Depois vem o 4. Aí eu tenho dois valores que são 6. Então, o quarto e o quinto termo serão 6. O sexto termo vai ser 7. O sétimo é 11, 12, 13 e 15. O último dado é 15. Só que eu tenho 10 valores.
Como eu tenho 10 valores, para achar o meio, eu preciso primeiro fazer 10 dividido por 2, que dá 5, e depois 5 mais 1, que dá 6. Então eu quero o quinto e o sexto termo. O quinto termo é 6 e o sexto termo é 7. Então esses dois termos aqui eu vou tirar a média deles. Entre 6 e 7, 6 mais 7, 13 dividido por 2 é 6,5. A mediana é 6,5. Então eu consigo imaginar um valor 6,5 entre esses dois. E aí eu consigo dizer o seguinte, 6,5 ele vai separar 5 termos para a esquerda e 5 termos para a direita. Ele então está marcando o meio da distribuição. Certo? Diferente da média, né? Bem diferente da média. E aí posso fazer isso numa tabela de frequências. É um pouquinho mais complicado, tá? Mas na tabela de frequências também acontece isso. Então, essa tabela a seguir mostra pesos dos atletas no torneio de artes marciais. Então, lá temos pesos. Veja que os pesos estão em classes, mas isso não será um empecilho, tá? E aí eu tenho frequências. Primeira coisa, aqui como eles já estão organizados em ordem, né? Começa com a classe menor até a maior classe, lá embaixo. Eu não preciso me preocupar de colocá-los em ordem. Mas aqui, o que a gente vai chamar de row aqui, vai ser a gente fazer a frequência acumulada em cada linha. O que é essa frequência acumulada? Ela vai me dizer quantos dados foram até agora. Então aqui eu posso dizer, na primeira linha, já foram 4, tá? Que é igual à frequência normal. Na próxima linha, eu sei que tem mais 6. Então eu pego 4 mais 6, 10. Então eu sei que aqui na segunda linha já foram 10 dados. Na próxima linha tem outros 10, então já vou para 20 dados. Na próxima linha tem mais 13, 33, mais 15, 48, mais 11, 59, mais 5, 64, mais 3, 67. Nessa última linha, quando eu chego nela, eu já tenho a frequência total, né? A soma de todas as frequências. Esse 67, ele está representando também a quantidade total de dados nessa tabela. Então eu tenho 67 atletas e os seus pesos aqui. Muito bem. Para achar o meio, então, eu pego 67 mais 1, que é 68, dividido por 2, que é 34. E aí vem a questão, como que eu acho o 34º termo? E é para isso que servem as frequências acumuladas. Então não é só para saber o último número, eu preciso saber quantos dados foram até agora. Eu sei que aqui na quarta linha já foram 33 dados. O que significa? O 33º dado seria o último dado dessa linha aqui, da linha 70 até 80. Aí o 34º termo, ele vai ser o primeiro na próxima linha. O 35º, assim, o 36º, assim até chegar no 48º termo. Mas eu sei que o 34º, que é o que nos interessa, ele é o primeiro dessa classe aqui, tá? Do 80 até 90. E aí, como é uma classe, para achar aquele que representa a classe, eu faço a média da classe, que é 85. 80 mais 90 por 2, 85. Então, 85 eu posso afirmar que é a nossa mediana. Tá? Na tabela da frequência é um pouquinho mais difícil de perceber como ele divide para cima e para baixo, mas em teoria é como se ele separasse 33 dados para cima e 33 dados para baixo. Tá bom? Isso é mediana. Vamos seguir para a última medida de tendência central e a mais simples de todas, que é a moda. A moda representa aquele que mais se repete e é mais comum entre os dados. Inclusive, a moda é um dos únicos dados que dá para a gente fazer, inclusive com dados não numéricos, né? Porque afinal de contas eu só tenho que olhar quem mais se repete. Nem sempre tem moda. Às vezes eu posso ter uma distribuição de dados que nenhum se repete, ou que todo mundo se repete exatamente a mesma quantidade. Então eu tenho lá 20 dados e cada um dos 20 dados tem 2 ou 3 repetições, por exemplo. Aí não tem moda. Mas também pode acontecer de eu ter mais do que uma moda. Se eu ter, por exemplo, nesses 20 dados, tem 3 deles que se destacam, né? São 3 que chegam a 10 repetições. Aí a gente chama os 3 de moda.
Tá? A gente chama daí uma distribuição trimodal, por exemplo. Mas para isso acontecer, a quantidade de repetições tem que ser igual. Se um deles se destacar mais que os outros, ele se torna a moda. Então não tem cálculo para moda. É só observar qual ou quais que mais se repetem, ou aquele que tem a maior frequência. Se você tiver uma tabela da frequência, é só olhar aquele com a maior delas. E para a gente encerrar, a nossa primeira e mais simples medida de dispersão, a amplitude. Então, o que a amplitude mostra? Quão amplos são os dados, né? Quão longe eles vão. E ela é calculada de uma forma bem simples, pela diferença do maior dado pelo menor. Tá? Então, eu pego aquele que é maior menos o que é menor, e eu tenho isso. E aí, para a gente tornar significativo, às vezes você pode fazer um cálculo para entender se aquela amplitude ela é muito alta ou se ela é normal para um certo conjunto de dados. Então, a maneira de sabermos quão significativa é a amplitude é comparar com o maior dos dados, né? Conseguindo assim a amplitude relativa. Então, fazendo A dividido por X maior, a gente vai saber quão significativa é essa amplitude. Por exemplo, se eu pensar numa distribuição de dados onde o maior dos dados é 100 e o menor dos dados é 80. Então eu tenho dados que variam entre 80 e 100. A amplitude seria 20. E 20 perto de 100 não é uma coisa assim tão grande. Né? Então eu poderia dizer que a amplitude é bem normal. Agora perceba que se eu tivesse uma distribuição de dados muito grande, tenho lá, o maior dado é 1000 e o menor dado é 990. Tenho 10 de amplitude. Eu diria que é uma amplitude praticamente não existente. Né? Afinal de contas, 10 para 1000 é muito pequenininho. Em compensação, se eu tiver uma amplitude muito grande e o meu maior dado não for tão grande assim, então eu tenho já uma amplitude bem significativa, que pode significar que a minha quantidade de dados ela acaba sendo muito distribuída. Assim. Vamos pegar um exemplo. Caso das idades dos alunos em uma escola, qual a amplitude? Então tem aqui as idades dos alunos, uma tabela que já usamos antes, né? Vai de 10 a 16. A frequência não me importa muito, tá? Nesse caso. Eu só vou pegar o maior dado, que é 16, e o menor, que é 10. 16 menos 10 é 6, então essa é a nossa amplitude. E acabou aí. Tá? Então eu sei que 6 é a amplitude. Se eu quisesse saber se esse 6 é muito significativo, eu poderia calcular a relativa, que é fazer 6 dividido por 16. Então, temos aí uma variação de 37,5% aí nesses dados. Tá? Tem outras maneiras de fazer isso. Existem outros cálculos para amplitude relativa, onde se usa a média ao invés do maior valor, ou até diminui pela metade essa amplitude aqui e pega a média de novo. Mas aí fica a seu critério o que você considera que vai ser melhor para a sua análise. Ficamos por aí. Vejo vocês na próxima. Até lá!